Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que está empenhado na pregação do Evangelho, na pregação do supremo propósito de Deus. É por isso que eu peço a cada um de vocês que já abriram seus lares para este programa, que também abram os corações, abram o entendimento para que a palavra de Deus possa alcançá-los, levando a luz da verdade que cura, que liberta, que transforma, que santifica. E desta maneira, certamente seremos alvo da bênção de Deus nesta manhã. Antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, eu quero lembrar a cada um de vocês a respeito do nosso novo programa que irá ao ar dentro de aproximadamente uns 2 meses. Nós vamos começar um novo modelo, atendendo então às perguntas, aos questionamentos que vocês vão mandar para nós, para que nós, mediante o estudo da palavra de Deus, mediante a Bíblia Sagrada, possamos responder as perguntas, os questionamentos. Está aí no seu televisor esse endereço de e-mail, pergunta@devoltaapalavra.com. É um e-mail que nós abrimos exatamente para você enviar para nós os seus questionamentos, as suas dúvidas, perguntas relevantes que possam de fato ajudar o povo de Deus, o corpo de Cristo, a compreender melhor as verdades bíblicas. Portanto, se você tem uma dúvida, tem um questionamento, tem um tema relevante, manda para nós, já pode começar a mandar. Muitas pessoas já estão mandando suas perguntas, seus temas, para que então, dentro de breve tempo, nós possamos aqui, a cada programa, nós vamos usar 30 minutos para responder a um questionamento, ou a uma pergunta, ou a um tema que vocês vão nos enviar em nome de Jesus Cristo. De modo que a cada sábado, então, nós vamos abrir a Bíblia e então olhar para a Escritura, como quem pergunta para a Bíblia qual é a resposta de Deus para esses questionamentos. E dessa maneira eu tenho plena convicção que nós vamos ser grandemente abençoados com essas revelações que Deus certamente nos dará. Portanto, mande agora mesmo, ainda hoje, mande para este e-mail as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, e eu tenho certeza que será uma grande bênção. pergunta@devoltaapalavra.com. Eu quero convidá-los a pegarem cada um de vós as suas Bíblias, para que possamos então adentrar a mensagem desta manhã. Já há algum tempo nós temos tratado a respeito da doutrina apostólica concernente à salvação de Deus. Nós aí discorremos a Escritura por várias semanas, falando desde o momento, da redenção, passando então pela justificação, pela regeneração, santificação, conformação, transformação, glorificação, demonstrando como que a salvação de Deus, à luz da doutrina apostólica que se encontra no Novo Testamento, como a salvação se opera eficazmente em nós, desde o primeiro momento em que experimentamos ali, por meio da fé, a obra de redenção, de substituição no nosso lugar, como que essa obra agora se opera dentro de nós, até nos levar, por fim, à glória eterna de Deus, que é a glorificação. Quem então tiver desejo de saber um pouco mais, basta acessar o nosso site, que lá não somente nós temos toda essa série de mensagens sobre a salvação, como tantas outras mensagens escritas em vídeo, que certamente vão ajudar na compreensão. A partir de hoje, queremos então adentrar um outro tema, também da doutrina apostólica, porque os apóstolos não somente nos falaram sobre a salvação, eles também nos falaram a respeito do reino de Cristo, sobretudo de se adentrar durante o reino milenar, depois da segunda vinda de Cristo, nesse reino de Jesus Cristo, no sentido de que muitos estarão com Cristo no seu reino, reinando sobre nações como um galardão
E então, para que nós possamos ter plena clareza a respeito desse tema, se faz necessário, antes de tudo, nós traçarmos aqui algumas distinções temáticas. Ou seja, nós separarmos alguns temas que comumente são misturados nas mentes de muitos, da maioria dos cristãos, que ao lerem a Bíblia não conseguem diferenciar um tema de outro. E quando então não se tem critério hermenêutico de uma boa leitura para separar uma coisa da outra, acaba que a Bíblia se torna uma confusão, e aí não se pode mais ter a certeza da palavra, da verdade, a convicção da verdade. É por isso que eu quero começar este programa fazendo distinções temáticas de algumas dicotomias. Vamos falar sobre, primeiramente, dom e galardão. Vamos diferenciar na Bíblia Sagrada essas duas verdades, e então outras duas verdades que nós vamos distinguir aqui é sobre salvação e reino, e por último, graça e obra. Vamos abrir a Bíblia neste momento em Romanos capítulo 6, versículo 23, e eu preciso que você abra a sua Bíblia, que você acompanhe, porque entender esse aspecto da verdade é crucial para aqueles que querem ter um viver cristão adequado segundo a palavra de Deus. Veja que aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe você, meu amado irmão, e você, minha amada irmã, como que esse texto da palavra de Deus, nos falando sobre a vida eterna, nos diz que a vida eterna é um dom gratuito. Veja que a Bíblia nos fala sobre o dom. O dom é uma dádiva, é algo que Deus, porque nos ama, porque é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele é benigno, Ele então nos concede. E esse dom é concedido, como diz o texto, gratuitamente. Ou seja, Ele não nos entrega esse dom como quem busca receber alguma coisa em troca. O dom não é vendido, o dom não é emprestado. O Senhor nos concede a vida eterna como um dom gratuito. Grava isso no seu coração, grava isso no seu entendimento, coloque de lado, para que nós possamos entender então um outro aspecto da verdade. Apocalipse, capítulo 22. Temos aqui um texto maravilhoso que nos explica algo nesse sentido. Versículo 12, Apocalipse 22, 12 nos diz assim: e eis que venho sem demora, diz Jesus, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E agora você observa que a mesma Bíblia, que lá em Romanos 6,23, nos fala da vida eterna como um dom gratuito, agora nos fala a respeito do galardão que o Senhor nos dará por ocasião da sua segunda vinda, segundo as nossas obras. E, portanto, essa é a primeira dicotomia, é a primeira distinção temática que você deve fazer para poder compreender claramente a diferença entre salvação e o reino de Cristo. Primeiramente, de um lado, o dom gratuito. Uma coisa é o dom gratuito, outra coisa é o que a Bíblia chama de galardão. Galardão é uma recompensa, galardão é um prêmio. É por isso que muitas e muitas vezes nós vamos ler a Escritura e vamos encontrar, por exemplo, o Senhor oferecendo como recompensa um prêmio, seja o trono, ou seja a coroa, ou qualquer outra coisa, que certamente é segundo as obras. Esse é o primeiro aspecto a ser distinguido, a ser separado. Que a partir de então, você que está assistindo a este programa, que está estudando a palavra, que está compreendendo, tenha plena ciência de que uma coisa é o dom gratuito, outra coisa é o galardão, é o prêmio. São duas coisas distintas. A segunda distinção que se faz necessário estabelecer antes de estudarmos a respeito do reino de Deus é a diferença entre salvação e reino. Querem ver? Abre a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 2, vamos encontrar assim, no versículo 8 e 9, que nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E novamente nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo dizendo que a salvação é pela graça, que a salvação não é por obras,
Queridos, que isso fique claro de uma vez por todas no nosso coração, que fique estabelecido definitivamente que a palavra de Deus declara que a salvação não é um galardão, a salvação não é uma recompensa, a salvação é o dom gratuito. Portanto, de um lado, nós temos o dom e do outro lado temos o galardão. Agora, junto ao dom, nós temos a salvação. Agora veja o que está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, quando fala a respeito do galardão. Capítulo 2, versículos 26 e 27, que nos dizem assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Veja que agora já não está falando mais sobre a graça de Deus. Antes está falando a respeito daquele que é chamado aqui de vencedor. Ao vencedor, quem é o vencedor? O vencedor é somente aquele que guardar até ao fim as obras de Cristo. Este que assim fizer, que aqui é chamado de vencedor, ele vai receber como galardão, receberá como recompensa, receberá como prêmio o assentar-se com Cristo no seu trono, e então vai reger juntamente com Cristo as nações durante o reino milenar com cetro de ferro. Veja que de um lado nós temos o dom gratuito, do outro o galardão. Sobre esse dom gratuito, a Bíblia fala que a salvação é o dom gratuito, e agora diz que o galardão é o reinar com Cristo no milênio, o reinar com Cristo sobre as nações. Vejam essas diferenças. E agora, mais uma diferença crucial, que é exatamente sobre graça e sobre obras. Efésios capítulo 2, novamente, aqui eu quero ler um outro texto, embora no mesmo capítulo, que nos faz essa diferença. Capítulo 2 de Efésios, versículos 4, 5 e 6, que nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja a declaração: pela graça sois salvos. A salvação é pela graça. Desse lado nós temos o dom gratuito, nós temos a salvação, nós temos a graça. Sempre que a Bíblia fala sobre salvação, vai nos remeter à ideia de dom gratuito e à ideia da graça divina. É um favor imerecido, é aquilo que nós não merecemos. A salvação não é adquirida por dinheiro, não é adquirida pelo seu dízimo, nem pela sua conduta, nem pelo seu congregar, nem por qualquer coisa humana que o homem é capaz de realizar. Veja, é dom gratuito, é salvação, é graça. Do outro lado, entretanto, nós temos o quê? O galardão. Galardão é recompensa, é prêmio. E então nós temos em seguida o quê? O reino, reinar com Cristo. O galardão é o reinar com Cristo durante o milênio. E agora nós temos, por fim, as obras. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. É um texto extremamente importante, no capítulo 11, que faz também essa diferença. Capítulo 11, versículo 12, que nos diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então veja que aqui nos fala de esforço, nos fala de uma ação, de um trabalho, de um labor para que alguém se aproprie do reino, para que alguém receba o reino. E portanto temos desse outro lado a questão do galardão, a questão então do reinar com Cristo, a questão das obras. Fazer essa distinção é extremamente importante. Poderíamos aqui fazer a seguinte síntese dessas dicotomias, dessas distinções temáticas. De um lado nós temos dom gratuito, do outro nós temos o galardão. De um lado nós temos salvação, do outro lado nós temos o reino. De um lado nós temos então a graça, do outro as obras. Essa distinção, ela é crucial,
Porque se nós confundirmos dom com galardão, salvação com reino, graça e obra, vai certamente virar uma confusão em nossa cabeça sem limites. De maneira que é essa confusão que nós vemos operar na cabeça da maioria dos cristãos. Quando confunde uma coisa com a outra, já não se sabe mais se a salvação é pela graça, se é pelas obras. Feita a distinção, então podemos chegar a duas conclusões necessárias e importantes na discussão desse tema. Vamos abrir a Bíblia em João Evangelho, no capítulo 5. Veja o que diz a palavra de Deus. É uma conclusão inevitável que nós chegamos, tão logo nós vimos essas diferenças e essas dicotomias. Capítulo 5 do Evangelho de João, veja o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a primeira conclusão. Quem crer em Jesus Cristo, veja o que diz o Evangelho, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê na palavra de Cristo, crê na pessoa de Cristo, crê naquele que enviou o Filho, ou seja, é a fé nessa pessoa divina que é Jesus Cristo, que veio ser o nosso substituto. Quem deste modo crer, quem em Cristo crê desta maneira, diz a Escritura, tem a vida eterna. Não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. Todos aqueles que creem no Evangelho, verdadeiramente com o seu coração, não entram em juízo. Essa é uma garantia da palavra de Deus, de maneira que a vida eterna já nos foi dada gratuitamente, porque é um dom, é pela graça, é pela misericórdia, não é vendida, não é trocada, não é barganhada. Temos, portanto, aqui a certeza da vida eterna. Não se entra em juízo aquele que recebeu a Cristo Jesus como Senhor de sua vida pessoal. Entretanto, logo alguém poderia perguntar, então, pastor, quer dizer que uma vez salvo, não tem nenhuma implicação o nosso viver? Ou seja, se andarmos de qualquer maneira, não atentando devidamente para a palavra de Deus, fazendo mau uso da graça de Deus, nada implica essa conduta errada, segundo a Escritura? Bem, aí esse é um outro aspecto a ser compreendido, e é por isso que eu te peço para abrir a Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que nos diz assim: porque importa, leia na sua Bíblia, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja você, meu querido irmão, que aqui nós temos um falar agora mais apropriado com respeito ao nosso viver. Pois se enquanto João, lá no Evangelho, diz que aquele que crê não entra em juízo, aquele que crê, ele tem a vida eterna, e isso faz parte do dom gratuito, da salvação, da graça divina, da vida eterna. Agora Paulo, dizendo a esses que são salvos, porque ele diz, importa que todos nós, ou seja, ele próprio se inclui neste grupo. Aqui ele está falando à igreja de Corinto e a todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, e portanto ele está falando à igreja que importa, é necessário que toda a igreja compareça perante o tribunal de Cristo. Ou seja, a igreja de Cristo é constituída de salvos, não entra em juízo eterno. Nunca jamais Deus vai nos julgar quanto à vida e à morte eterna. Entretanto, há um tribunal no qual todos nós, os salvos e somente os salvos, vão comparecer. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui, portanto, fica muito claro e evidente que o assunto não é salvação. Porque se receber o bem ou o mal se referir à salvação ou condenação, estaríamos a negar o que já lemos na Escritura, de que a salvação é dom gratuito. A salvação não é por obras, é pela graça, é pela misericórdia de Deus. E, portanto, quando diz que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que recebamos segundo o bem ou o mal que tivermos feito, isso está de acordo com Apocalipse 22:12, ou seja, diz respeito ao galardão, à recompensa
que o Senhor dará àqueles que vencerem por ocasião da sua vinda. Então, isso tem que estar claro, que a salvação já nos foi dada. Não se fala mais em questão de salvação ou perdição para aqueles que creem em Jesus, porque esses já passaram da morte para a vida. Entretanto, agora o nosso andar, o nosso viver, o fato de nós atentarmos ou não para a Escritura, para a palavra de Deus, para a vontade do Senhor, implica em galardão. Ou seja, estamos nós salvos caminhando em direção à vinda de Cristo. Um dia o Senhor vai voltar e todos vamos comparecer diante dele. Naquele dia, o Senhor vai julgar o seu povo. O Senhor Jesus, ele vai reunir os seus filhos no tribunal de Cristo, como diz a palavra grega para tribunal, bema, é um tribunal familiar, onde somente os filhos ali estarão reunidos, somente a família de Deus estará ali reunida, e o Senhor então vai julgar as nossas obras, certamente não para a salvação, mas no que diz respeito ao galardão, uma vez que nós receberemos o galardão por ocasião da vinda de Cristo. É por isso que nós devemos atentar para o nosso andar, atentar para o nosso viver. Abra sua Bíblia, então, em 1 Coríntios capítulo 3, e tendo falado essas coisas, e tendo lançado essas bases, feitas essas distinções, podemos então claramente entrar aqui no texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, que certamente nos falará profundamente a esse respeito. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 10 em diante. O 10 fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, diz o apóstolo Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Veja que aqui ele diz que ele, como apóstolo, o apóstolo Paulo, como um prudente construtor, lançou o fundamento. E ele diz no versículo 11 que Cristo é esse fundamento. Ora, o fundamento lançado pelo apóstolo é Jesus Cristo. Agora, todos que estão neste fundamento estão, portanto, em Cristo. E porque estão em Cristo, certamente estão salvos. Agora, a questão vai além do fundamento. O fundamento nos diz respeito a Cristo e a segurança, portanto, de nossa salvação. Entretanto, o apóstolo Paulo diz: veja cada um que está no fundamento, que está em Cristo, como edifica. Ou seja, como você está vivendo, como você está procedendo, você que é um servo de Cristo, você que tem ouvido a palavra. E esse texto e esta mensagem nos chama a atenção para a nossa responsabilidade cristã, com respeito à vida cristã, diante de Deus, no reino de Deus, na casa de Deus. Isso porque muitos têm concebido a questão da graça de Deus. Não raras pessoas têm conseguido ver na Escritura a graça de Deus, a salvação pela graça, e isso é maravilhoso, e tem pregado, e isso é verdade. Entretanto, quando se deixa de ver, quando se falta a compreensão a respeito dessa responsabilidade da edificação, essa graça acaba se tornando em libertinagem. Não que a graça de Deus seja libertinagem, não. A graça de Deus é o seu amor imensurável, que se dá gratuitamente ao homem e incondicionalmente. E isso já está definido, já foi lido, é garantia da parte do Senhor. Mas quando o cristão, ele vê a graça de Deus e deixa de ver a questão do reino, de ver que a vida cristã é a vida de um sacerdote, de um rei, na casa de Deus e no reino de Deus, que temos então o dever espiritual de atender com sabedoria, de atender com obediência, com diligência à palavra de Deus. Se falta essa compreensão da edificação, do proceder, do viver, essa pessoa vai ser como um pássaro de uma asa só, ou como um barco de remos com um remo só. Ou seja, certamente não vai alcançar o seu destino. Certamente não vai ter sucesso na sua caminhada por deixar de compreender um aspecto da verdade que é essencial para o equilíbrio da vida cristã. É por isso que o versículo 12 diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, e
E aqui não diz do fundamento, fala da edificação sobre o fundamento. É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Olhe para cá, meu irmão, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e contemple. Veja que o assunto aqui da edificação não diz respeito à salvação pela graça. Pelo contrário, diz respeito, como fizemos as distinções, às obras. Diz respeito àquilo que nós realizamos. Se aquilo que alguém edifica é ouro, é prata, é pedras preciosas, de um lado, ou é madeira, feno e palha, ou seja, tudo aquilo que você faz, que você realiza, se é movido por Deus, se é movido no Espírito, se é na dependência de Deus, na luz da palavra, ali em completa submissão e obediência e sujeição, totalmente dependente do Espírito Santo, então essas obras provenientes dessa entrega, dessa dependência, serão obras valiosas, de ouro, de prata, de pedras preciosas. Mas pode ser o caso de que alguém esteja fazendo obras, mas sejam de madeira, feno e palha. Veja que a questão aqui não é somente ter obras, não basta ter obras, você tem que saber de que natureza são essas obras. São obras feitas em Deus, são obras feitas por Deus, são obras feitas, pelo trabalhar de Deus no seu interior, como é dito na parábola das 10 virgens, que as 5 prudentes, elas resplandeciam e brilhavam pelo queimar do azeite nas lâmpadas, que é a ação do Espírito? Ou será que são obras meramente humanas, carnais, pela competitividade, movido pela ganância, pelo desejo de se aparecer, de conquistar, de status, de poder, de ganância? Bem, não basta que sejam obras, precisam ser obras espirituais, obras preciosas, obras valiosas. É por isso que é dito, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Nosso tempo já está se esgotando. Nós não temos como dar continuidade ao entendimento desse texto. Eu te peço em nome de Jesus que você possa continuar a assistir e a receber essa ministração que faremos na semana que vem. Nós vamos retomar na próxima semana exatamente nesse ponto aqui em que paramos, que é esse trecho da palavra em que o apóstolo Paulo vai falar então sobre as consequências dessas obras, se boas ou se más. Quanto ao mais, eu só posso dizer que vocês nos acompanhem, que vocês possam continuar a ouvir essas mensagens no nosso site, devoltaapalavra.com, porque ali tem todo um conjunto de palavras, que vão edificar suas vidas, que vão alimentar seu espírito para a honra e glória do nome de Jesus. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.